Enquanto o lendário Matrix dominava as telonas, nos monitores de tubo, o Dois Palitos começava sua jornada. Será que o Dois Palitos foi a primeira rede social do Brasil? Vou fazer a arqueologia dessa rede social, comparar com as de hoje e te contar como foi feita e, principalmente, como a falta de visão de negócios derrubou essa mina de ouro. Galera, fazer vídeo dá trabalho. E esse aqui deu muito trabalho mesmo, muita pesquisa. Tentei levantar bastante informação aí sobre o Dois Palitos, que é essa rede social que eu criei como forma de estudo. Eu vou falar mais sobre isso, claro, aqui no decorrer do vídeo. Então eu preparei uma apresentação, eu levantei material e nessa apresentação nós vamos abordar 3 aspectos. Se vocês estiverem ouvindo esse cachorro aí, pelo amor de Deus, desculpa aí, tá? Não tenho o que fazer. Nós vamos abordar 3 aspectos dessa rede social. Quando ela existiu, até onde ela alcançou em termos de países, né, geograficamente, e que funcionalidades similares às redes sociais de hoje nós tínhamos já no Dois Palitos. Ela teve realmente um considerável sucesso, considerando-se o contexto da época, né, o que tinha e o que não tinha disponível. Mas vamos lá, sem mais delongas. Bom, então vamos começar a apresentação, mas antes da gente falar sobre a arqueologia do Dois Palitos em si, a gente precisa ter uma visão mais ampla de como foi o desenvolvimento das redes sociais. Nós vamos fazer isso começando pelas redes sociais mais conhecidas, e aí nós vamos voltar e ver qual foi a primeira e quais foram as primeiras ali, pelo menos as que eu consegui levantar aqui para vocês. E aí nós vamos entender também onde que se encaixa ali o Dois Palitos nessa linha do tempo. Então vamos lá. Começamos em 2004. Em 2004 nasce o Orkut e o Facebook. Porém, o Facebook ele era fechado, só veio a ser aberto em 2007, quando efetivamente ele começou a ganhar popularidade, muita popularidade, né? Mas ele surgiu em 2004, junto com o Orkut. Porém, o Orkut ele não tinha a versão em português. Ele ganhou a versão em português, Orkut ali brasileirão, né? Que aí começou a explodir no Brasil, em 2005. E realmente explodiu e muito. Quem é da época aí se lembra o quanto o Orkut fazia sucesso no Brasil. Muito sucesso mesmo, né? Então, 2005. Em 2006, o lançamento do Twitter, né? Então, o Twitter surgiu ali como uma rede social de microtextos, até 140 caracteres, o atual X, até então Twitter. E aí, embora eu não tenha colocado aqui, em 2010 chega o Instagram, mas lembrando, em 2007 o Facebook começou a se tornar, aliás, ele se tornou público e aí ele começou a ganhar bastante atenção, as pessoas gostavam porque ele era muito rápido, porque ele tinha outros recursos interessantes, então ele começou a ganhar bastante popularidade a partir de 2007 e acabou desbancando o Orkut aqui no Brasil e em outros lugares onde o Orkut também tinha domínio, especialmente na Índia. Então até aqui nós falamos das redes sociais mais conhecidas, mas voltando na linha do tempo, a gente precisa saber onde isso começou. E isso começou em 97. Mas há quem diga que começou em 96 com um serviço chamado Classmates, que permitia que pessoas pudessem reencontrar colegas de escola, por isso o nome Classmates, mas muitos não consideram como uma rede social porque ela não tinha as características que nós conhecemos hoje de redes sociais. Ela era bem básica realmente, o classmates.com. Então aqui é considerada como a primeira rede social é o 6 Degrees. 6 Degrees, 6 graus, esse nome era devido à ideia de que você está a 6 elos de qualquer pessoa no mundo. Eles tinham esse logotipo, um cubo mágico. Quando eu vi isso aqui, eu me senti melhor do meu logotipo que eu fiz na época, tá? Porque era feio, né? Porque o meu era feinho. Tá, vocês vão ver daqui a pouco. Todo dev é péssimo em design, né? Vocês sabem disso. Espero que vocês saibam. Mas enfim, então 6 Degrees foi a primeira rede social do mundo. E aí, em 1999 a 2000, eu comecei o desenvolvimento do Dois Palitos. Mas até o ano 2000, eu não consegui recuperar absolutamente nada sobre o Dois Palitos. Eu tenho quase certeza que ele foi ao ar no ano 2000, porém, eu não tenho como comprovar. Eu tenho como comprovar a partir de 2001. Olha aí o logotipo, galera. Calma aí, tá?
não vai me criticar. Isso aqui era um flash, tá? Eu peguei, isso aqui é original, tá? Essa imagem aqui que vocês estão vendo é original, é um print original, que depois vocês podem acessar, como eu disse anteriormente. Esse banner, ele fica no fundo passando as imagens, que eram as imagens da galera que a gente chamava ali de galera 2P, já vocês vão ver mais sobre ela, que era o que as pessoas buscavam ali no site, a interação por meio de fotos, tá? Fotos e comentários, mas já a gente vai falar mais sobre isso. Então esse era o logotipo, na verdade o logotipo era bem parecido com isso aqui é parte de um banner que fazia propaganda dessa sessão com fotos. Então, em 2001, vem ao ar o Dois Palitos, 20 de maio de 2001, e depois eu vou mostrar para vocês ali na parte de abrangência temporal como que eu posso comprovar essa data. Será então que o Dois Palitos foi a primeira rede social do Brasil? Mas nas minhas pesquisas eu acabei descobrindo esta outra rede social que surgiu em março de 2002, chamada Friendster. Eu de fato não conhecia. Na verdade eu não conhecia Classmates, não conhecia o Six Degrees, não conhecia Friendster, eu não conhecia rede social nenhuma. Eu criei uma rede social sem saber que existia rede social, sem saber que existia esse conceito. Eu criei realmente para estudo. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de socializar, então eu acho que isso foi o que me incentivou. Então essa é a linha do tempo macro aqui das redes sociais, né? De 97 a 2010, as principais pelo menos, né? E claro, eu incluí ali o Dois Palitos, já a gente vai analisar melhor se ele se enquadra mesmo ou não como uma rede social. Vocês próprios podem dar suas opiniões. Inclusive, deixa aí, você conhece alguma dessas redes sociais, principalmente essas antigas? Será que você chegou a usar alguma delas, né? Se você usou o Dois Palitos, meu amigo, entre em contato comigo, por favor, tá? Que vai ser uma honra poder reencontrar alguém que usou o Dois Palitos. Nós não tivemos uma quantidade exorbitante de membros, mas nós tivemos uma boa quantidade, considerando o contexto e a época em si. Para ser mais exato, agora nós vamos falar sobre isso. Vamos entender qual era o contexto do início dos anos 2000. Essas coisas a gente precisa ter em mente. Sem Google, internet de escada, sem celular com câmera, se é que tinha celular, sem câmera às vezes, só scanner, muita comunicação ainda por carta, não tinha Git nem GitHub. Então, sem Google. Então, hoje a gente usa muito o Google para pesquisar, né? Agora com a IA também para receber respostas. Então, o que a gente tinha ali? Ó? Tinha o KD, né? No Brasil a gente tinha o KD e tinha o Yahoo, tá? O KD e o Yahoo. Eles não eram tão eficientes quanto o Google, na verdade não chegavam nem perto, por isso que o Google, quando chegou em 2005, o Google foi chegar em 2005, se eu não me engano, ou 2005 ou 2007 no Brasil, ele chegou chegando, né? Porque ele era muito eficiente mesmo, não tinha nem comparação. É tanto que aqui no KD, se não me engano, tá vendo essa opção aqui, ó, inclusões, que tá aqui em cima, inclusões, você chegava ali e você indicava que você tinha um site que você queria que esse site fosse incluído no sistema deles. Eu confesso que eu não lembro se o KD tinha o próprio mecanismo de indexação de páginas automático, como por exemplo do Google veio a ter, né? E o Yahoo também, a mesma coisa. Desculpa que o print ficou péssimo, mas tá bom. É só para vocês terem uma ideia de que as coisas eram bem mais limitadas. Celular era isso aqui, galera. Celular dos anos 2000, 2001, 2002, ó, era isso aqui. Não tinha câmera, não tinha nada. Igual aquela música lá, uma casinha pequenininha, não tinha teto, não tinha nada. Era bem isso aqui que a gente tinha na época. Que pena, né? Não dava para registrar tão facilmente as coisas. Então lembre-se disso. O que a gente usava para registrar fotos, quem não tinha câmera, eu vinha ter depois uma câmera digital, mas quem não tinha câmera digital, tirava as fotos numa câmera analógica e tinha que usar um scanner para digitalizar essas fotos. Eu fiz muito isso porque eu não tinha câmera digital no início, então eu pegava minhas fotos, escaneava e digitalizava no trabalho. Eu também não tinha scanner não, tá? No trabalho eu fazia isso. Depois eu vim adquirir uma câmera digital. Como eu disse, internet de escada, galera. Não tinha moleza pra ninguém não, tá? Era difícil. A internet de escada era cara, ela ocupava seu telefone, então se alguém ligasse pra você e você estivesse usando a internet, o telefone não tocava, dava ocupado. Então você perdia aquelas ligações e era comum ligar porque era o meio de comunicação mais comum, né? Embora ainda se usasse muita carta. Como eu disse, era caro, então, tipo, poucas pessoas tinham acesso, tá? Não era tão difundido como a gente tem hoje. Era realmente um luxo. Era um luxo ter internet, mesmo que de escada. Tenha isso em mente pra gente entender aqui melhor a história, né, das redes sociais, principalmente essas antigas, incluindo Dois Palitos. Carta, eu coloquei carta aqui pra não esquecer de falar pra vocês que uma vez eu cheguei a receber uma carta. Sem brincadeira, eu recebi uma carta
de Minas Gerais, uma moça me mandando por carta a foto dela, pedindo para eu escanear e colocar no Dois Palitos. Para vocês terem uma ideia do quanto as pessoas que conheciam o Dois Palitos realmente gostavam, né? Achavam muito interessante a interação que podia surgir por ali. Então era assim, pessoal. No início dos anos 2000 não era fácil, era muito mais difícil a coisa na época. Então, com isso em mente, com esse contexto em mente, vamos iniciar aqui a linha do tempo do Dois Palitos, iniciando, na verdade, a arqueologia, o que a gente conseguiu recuperar. Aqui já tem alguns prints, estou dando um vislumbre aqui do que nós vamos ver. Notem que eu tinha assim colocado uma versão em inglês, tinha uns erros aqui, tá, galera? Não tinha tradutor, não tinha Google Translator na época, era dicionáriozinho lá, um dicionário velhinho que eu tinha encapado com figurinha de chiclete, pra vocês terem uma ideia. Isso quando eu estudava, né? Não quando eu fiz o Dois Palitos, mas era o que eu tinha disponível para estudar na época e eu queria colocar em prática. Queria efetivamente ver se eu conseguiria pensar em frases ou montar frases em inglês ali, de forma que pudesse estudar inglês também. Então eu estava estudando programação e estudando inglês ao mesmo tempo, por isso que eu quis fazer uma versão em inglês. Então vamos seguir, né? Agora nós vamos ver as 3 abrangências que eu citei, começando então com a abrangência geográfica. Como que eu sei a abrangência geográfica? Graças a essa mensagem que eu mesmo enviei, que era baseada em informações do contador que a hospedagem me dava. No caso, a hospedagem era o Webcindário, o Mi Arroba, e ele tinha ali um contador, e esse contador detectava os IPs das pessoas que visitavam o site. Era muito comum ter contador na época, então o contador mostrava quantas pessoas tinham visitado aquele site em um determinado período, mas ele servia ali como um analytics também, né? Porque ele trazia essas informações de onde vinham essas visitas. Não era tão completo quanto o Analytics do Google, por exemplo, mas tinha pelo menos essas informações. De algum modo eu devo ter copiado e colado, porque vocês podem ver que não tem espaço aqui entre os países, né? Tá só um tracinho ali, do jeito que tava eu só colei. E claro, eu fiquei muito feliz, né? Com essa abrangência geográfica que o Dois Palitos alcançou, porque para mim um projeto de estudo fazer isso, para mim era sensacional, era surreal mesmo, eu ficava realmente bem feliz. E ainda bem que eu registrei isso lá, porque de fato eu não me lembrava que tinha tantos países. Na minha cabeça era, sei lá, 7, 8 países, no máximo 10. Mas nós tivemos no final de 2003, que nem era ainda o ápice do Dois Palitos ali, que foi mais para 2004, depois nós vamos ver. Mas nós já tínhamos esse número superior a 20 países aí visitando o Dois Palitos. Então, começando aqui pela América do Sul, então nós tínhamos o Brasil, Uruguai e a Argentina. Curiosamente, não tem registro de outros países na época, pelo menos não nesse momento. Se veio até depois, eu não lembro, né? E eu não registrei isso lá nas mensagens. Mas onde o Dois Palitos estava bem forte também era na Europa. Na Europa, a abrangência foi bem grande. Possivelmente porque a Webcindário, que era esse serviço de hospedagem, se localizava aqui na Espanha. Então aqui na Espanha que ficava o Dois Palitos hospedados nesse momento, nessa segunda fase aí do Dois Palitos, né? Que foi com PHP e MySQL. Depois nós vamos falar mais também sobre isso. Então talvez por estar ali na Espanha, de algum modo os serviços locais conseguiam localizar mais fácil o site, né? E assim a gente recebia um número bem considerável de visitantes. Não tem os números, mas em número de países eu quero dizer, né? Que países visitaram aqui a partir da Europa? Então nós tínhamos Portugal, tínhamos a própria Espanha, como eu já citei, a França, a Alemanha, tinha a Bélgica, Holanda, Dinamarca, Inglaterra, Irlanda, tínhamos a Suécia e a Finlândia, se eu não estiver enganado aqui. Então tinha um número bem considerável de países visitando a partir da Europa. E nós tínhamos também, claro, na América do Norte, o Canadá e os Estados Unidos. E os Estados Unidos eram o segundo país com o maior número de membros. Fora o Brasil, então, o maior número de membros vinha dos Estados Unidos. E aí nós tínhamos aqui, a minha dúvida, eu não lembro aqui é Chipre, tá? Eu não tenho certeza se isso aqui tá ligado com a Grécia de alguma forma, e aí é Europa, ou se é Ásia, mas enfim. Nós tínhamos de Chipre, nós tínhamos de Israel, tínhamos visitantes aqui na África, a partir do Quênia, e ainda tínhamos Filipinas e Indonésia. E fora isso, na Oceania, nós tínhamos a Austrália e a Nova Zelândia. Então, particularmente, eu acho essa abrangência muito interessante, considerando ser um projeto de estudo sem ambições, um inglês assim com alguns erros, hoje eu vejo, né? Vários errinhos ali, várias coisas ali que eu colocava, né? E me dava muita satisfação mesmo ver o alcance que o Dois Palitos estava tendo, tanto que eu fiz questão de registrar essa mensagem aqui, né? Deixando bem claro ali para todos que nós estávamos recebendo visitas de vários lugares do mundo. Então realmente eu estava bem feliz, eu tenho certeza disso. Assim como hoje eu vejo isso e continuo feliz de ver que teve essa abrangência nesse meu projeto de estudo.
Mas dando sequência então, vamos para o próximo pilar de abrangência. Então a gente falou da abrangência geográfica e agora nós vamos ver a abrangência temporal, ou seja, o período de existência do dois palitos. O que eu tenho aqui para confirmar a existência dele em cada período, né? Em cada fase ali que ele abrangeu. Uma coisa muito importante que eu já quero deixar claro aqui para vocês, ó, esse cara aqui, esse Wayback Machine, ele é essencial para esse vídeo, ele é essencial para essa história, porque é lá que estão os registros do dois palitos, os únicos que restaram, tá? Então tá tudo lá no Wayback Machine. Se você nunca ouviu falar do Wayback Machine, o Wayback Machine é um serviço com mais de 1 trilhão de páginas registradas nele. Registradas em que sentido? O Wayback Machine, ele de tempos em tempos, ele visita os sites da internet e faz capturas, ele copia aquele HTML, CSS, JavaScript e tal, e vai guardando isso daí, ele vai mantendo um histórico. Então, por exemplo, se você quer relembrar como era o site da Globo no ano 2000, e era bem feio, tá? Pode entrar lá para você ver. Você consegue ir lá pelo Wayback Machine, pesquisa lá globo.com e você vai ver. Ou do UOL, ou do Terra, ou qualquer outro site que antigamente você gostava de visitar. Principalmente ali no começo, 99, 2000, 2001, etc. Esses primeiros anos ali, eu não conseguia pegar algumas imagens, isso em vários sites. Não fazia isso com frequência. Então ali no começo, realmente, o serviço do Wayback Machine não era dos melhores. Hoje ele tá bem melhor, claro, né? Tudo evolui, ele evoluiu também. E realmente ele tem mais de 1 trilhão de páginas ali já salvas, né? De forma navegável, de forma funcional, de qualquer site que você quiser, tá? Inclusive tem conteúdo acadêmico, livro, bastante coisa, bastante arquivo mesmo, se você desejar acessar. Então é por causa dele que a gente consegue ver aqui todas essas informações que nós vamos ver agora. Primeiro momento do dois palitos. Eu digo que foi 99 a 2000 porque foi nessa época que eu comecei a desenvolver o dois palitos. Foi no final de 99 que eu comecei a trabalhar, eu tinha aqui 18 anos, né? Comecei a trabalhar dando aula de informática, que na época eu não tinha computador. Por isso que eu tô dizendo que foi quando eu comecei a trabalhar que eu comecei a mexer efetivamente com um desenvolvimento mais aprofundado de web. Porque eu tinha feito um curso, galera, curso por fascículos, recebia todo mês lá vamos chamar assim, uma revistinha, né? Um fascículo com uma parte do assunto e você podia estudar aquilo ali. E eu estudava lendo, eu não tinha computador. Quando eu tinha a oportunidade de ir na casa de alguém e tal, um parente, alguém que pudesse ter computador, minha tia tinha, por exemplo, aí às vezes quando eu ia lá, eu conseguia fazer alguma coisa. Mas foi só quando eu comecei efetivamente a trabalhar que aí eu tive acesso ao computador e comecei a desenvolver mesmo por questão de estudo. Eu acredito, pela minha memória aqui, que no ano 2000 eu já tinha colocado uma versão dele disponível na internet, né? Ou seja, hospedado dois palitos, mas eu não tenho como comprovar isso. É coisa da minha memória, pode até estar errado, não tenho como comprovar. Então nessa primeira fase, nesse primeiro momento, o dois palitos ele foi desenvolvido com ASP clássico e, acredite se quiser, o banco de dados Access. Isso era comum principalmente para estudante, que era o meu caso, né? Claro que isso não tinha eficiência nenhuma, né? Imagina um banco de dados Access atendendo requisições, isso era bem... E ainda com ASP clássico. Mas era o que tinha para a época, era o que tinha de melhor, inclusive, uma das melhores stacks da época. Então foi ela que foi usada para desenvolver o dois palitos. E aqui eu coloquei uns printzinhos de algumas IDEs, vamos colocar assim, né? O Front Page 97, que eu cheguei a usar para fazer também o dois palitos. Eu usava também o bloco de notas, usei por muito tempo bloco de notas com zero auxílio mesmo. Acho que isso foi bom para mim, isso na verdade acabou me ajudando, né? Não que eu esteja recomendando que você faça isso, porque de fato acho que hoje é desnecessário. Usava assim então o Front Page, tinha o Dreamweaver, ainda existe eu acho, inclusive o Dreamweaver. Você desenha, digamos assim, você projeta o visual do site e ele gera para você ali HTML e tal, porque você não tinha um CSS avançado. Então, até para você fazer um arredondamento de bordas, você tinha que fazer com imagem. E aí você fazia essas imagens na mão, era muito ruim. Então, você quando jogava no Dreamweaver, ele fatiava aqueles cantinhos das tabelas e gerava as imagens já prontas ali com os cantos arredondados. E aí você simulava o arredondamento com imagem. Não tinha CSS arredondadinho ali, né? Então, o Dreamweaver ajudava bastante. E tinha também uma espécie de um Dreamweaver para Linux. Tive meu primeiro contato com o Linux, se não me falha a memória, em algum momento ali do ano 2000 para 2001. Mas em algum momento do dois palitos eu usei o Quanta. O Quanta era tipo o Dreamweaver na versão Linux, tá? Ele fazia mais ou menos a mesma coisa, gratuito, ele fazia mais ou menos a mesma coisa que o Dreamweaver fazia. Então, cheguei a usar esse cara aqui também, inclusive tem no código fonte ali, depois a gente vai ver, não sei se eu vou lembrar, se eu vou achar essa parte, mas tem lá Content Generator, Quanta e Notepad, alguma coisa assim, tem isso lá no código, depois a gente vê se a gente acha ali.
Seguindo na linha do tempo do Dois Palitos, aí sim, quando eu tenho aqui provas, né, da efetiva publicação do Dois Palitos. Então, o Dois Palitos foi ao ar em 2001 por meio da Brinkster, tá? Que era uma hospedagem compartilhada, um shared hosting bem comum na época. Aqui o Google mostra, né, que a Brinkster surgiu em 99 e que ficou conhecida depois, apesar de outras coisas que ela oferece até hoje, inclusive, por ter oferecido por um longo período planos de hospedagem compartilhada gratuitos para estudantes, meu caso, e outros usuários, e isso a tornou popular no início dos anos 2000. E eu consegui levantar aqui também uma prova bem crucial aqui do início exato do Dois Palitos. Agora, recentemente, eu entrei em contato com a Brinkster, que ela ainda existe, como eu mencionei, e a assistente virtual deles ali, a inteligência artificial deles, consultou lá os registros e falou, nós temos a sua data de ingresso ali no serviço da Brinkster como 20 de maio de 2001. Então foi nessa data que o Dois Palitos foi hospedado ali na Brinkster e ficou disponível online, pelo menos na Brinkster, que era essa versão com Access. Então aqui é um print que eu tirei ali no Wayback Machine, que lista alguns arquivos, inclusive tá vendo? Alguns arquivos que o Wayback Machine capturou e a data em que ele capturou esses arquivos que a gente consegue acessar hoje, mas nós também tínhamos ali uma captura no dia 16 de novembro de 2001, embora aqui, voltando, né? Embora que ele fale de janeiro de 2002, porém essa captura tá em branco. Como eu falei, o Wayback Machine nem sempre conseguia capturar bem os sites, ele falhava muito nisso, ou parcialmente ou totalmente. As capturas dele não representavam atualizações no site, era simplesmente aleatório. Eu não sei qual que era o esquema deles, a frequência, como eles definiam a frequência com que eles visitavam os sites, nem também como eles descobriam sites na época, mas a partir desse momento, 16 de novembro de 2001, é que o Wayback Machine começou a ocasionalmente pegar capturas ali do Dois Palitos. Então antes ele já existia, mas o Wayback ainda não pegava essas capturas. E aqui referente a 2002, eu tenho um resumo das mensagens, depois a gente vai ver essas mensagens, vocês podem ver que elas começam em 22/12 de 2002. Começam não, porque essas aqui eram as últimas 20 mensagens de 181 mensagens que existia nesse momento em que a captura foi feita. Ou seja, essa mensagem era a 20ª dentre 181, se você descesse mais, obviamente que você pegaria mensagens anteriores a isso, só que elas não estão disponíveis na captura que o Wayback Machine fez, infelizmente, né? Ele pega ali só o que apareceu na homepage, e o que apareceu na homepage eram só as 20 mensagens que estavam disponíveis naquele momento. Então essa mensagem de 22/12 de 2002 comprova que o site ainda estava online nesse momento. Vai ter um gap bem grande aqui, tá? De janeiro para outubro de 2003, mas isso a gente vai falar depois. Mas aqui era só para comprovar. Em 2012 nós temos inclusive uma mensagem salva lá de alguém que estava falando que gostaria de se cadastrar, uma pessoa de Brasília. Ainda comprovando aqui a existência em 2002, nós temos também essa mensagem, embora ela esteja aqui capturada em 25 de março de 2003, mas vocês podem ver que a data dela que eu coloquei era 30/10 de 2002. Então nesse momento, por algum motivo, não sei se na versão em inglês e português ou só na versão em inglês, eu tinha colocado voltaremos em breve, voltaremos logo. Espere só mais um pouco e o Dois Palitos vai estar de volta com muitos novos recursos, só mais alguns dias. Esse era meu inglês, tá, galera? Não tá 100% aqui, mas dava pra transmitir bem a ideia. Eu realmente não sei se isso aqui ficou muito tempo só em inglês ou se ficou em inglês e português, mas até algum momento antes disso, ele estava disponível, quer nas duas versões, quer na versão em português apenas. E dando sequência aqui, o último print, que é esse do próprio Wayback Machine, mostrando aqui 18 capturas de 2001 a 2006. 2006 não tem nada, não sei porque que eles colocaram ali em 2006, eu não achei a captura nem em branco. Então isso comprova a existência do Dois Palitos e a sua disponibilidade online já de 2001 a 2002. Mas o ponto alto do Dois Palitos foi de 2003 a 2005. Ali ele estava no seu ápice, apesar de 2003, a maior parte do ano ele ter ficado fora do ar. A gente vai ver ali depois a dedução disso pelas mensagens, mas foi principalmente em 2004 que o Dois Palitos deu uma bombada bem legal, tornou-se mais conhecido, né? Mas como vocês viram na abrangência geográfica ali, já em 2003 ele já estava sendo acessado ali de mais de 20 países, então já era uma coisa bem considerável, levando-se em consideração que era um projeto de estudo. Então o que nós temos aqui para comprovar essa existência em 2003 a 2005? Nós temos a assistente da Brinkster, né, falando que a gente terminou a hospedagem na Brinkster em 6 de fevereiro de 2003, inclusive agora que eu tô me dando conta de que é 6 de fevereiro e não 2 de junho, como ficou na minha cabeça, porque depois eu fiquei pensando, mas eu fui até meados de 2003, mas na verdade não, 6 de fevereiro, começo de fevereiro ali, os arquivos foram removidos do servidor deles, né, segundo o que ela tá falando aqui, o que realmente não significa que eu fui até essa data com a versão ASP
até porque a versão que tem as mensagens, inclusive aquela de 2002, já era em PHP, né? Mas os arquivos ficaram lá no servidor até 2003, provavelmente a conta ficou inativada e aí eles removeram os arquivos. Aqui nós temos alguns prints das páginas, né? Que eu capturei lá direto do Web Archive, que é o Wayback Machine. Aqui podem ver que falhou para capturar menu, falhou para capturar logo, falhou para capturar algumas imagens, né? Mas a gente consegue pegar bastante coisa ainda. Essa é uma primeira versão que eu consegui recuperar ali pelo Wayback Machine, mas nós temos essa versão mais marronzinha, porque propositalmente deixei mais opaco para a gente ver o original depois. Vocês vão ver com as cores reais. Eu sou desenvolvedor, não sou designer. Todo desenvolvedor tem dificuldade com design, então é normal. Mas até que ficou legalzinho. Eu gostava. As pessoas gostavam também, vocês vão ver que tem elogios ali nos comentários. Então essa era uma versão que aqui a gente vê que ela é de 2004 e aqui uma outra captura aqui do Wayback Machine já no início de 2005, mostrando que pelo menos até o início de 2005 ele estava no ar ainda. Eu não sei ao certo quando ele deixou de existir, mas até aqui ele estava no ar ainda. Inclusive tem uma nota aqui, eu acabei de ver, ó. Essa versão especificamente aqui, ela estava no ar desde 13 de outubro de 2003, que foi quando ela voltou. Tem uma mensagem minha ali falando que, voltamos finalmente, tal. E esse print aqui também, da versão em inglês, direto da homepage ali da versão em inglês, que na verdade tá aqui, ó. É esse daqui, tá? Só tô ampliando ele aqui. Então ele tá mostrando aqui, essa é a foto mais visualizada até este momento. Não se esqueça de dar uma olhada na Gallery 2. Eu não queria traduzir como Gallery 2P, porque 2P em inglês não é muito legal para uma gallery. Depois vocês pesquisam aí, não vou falar aqui. E visite também o ranking anual, né? Tinha 690 views. Essa foto tinha subido em 31/10/2004. Só essa foto recebesse 690 views para época. Lembra-se do contexto lá? Ninguém tinha internet, tinha nada. Apesar que aqui em 2004 já tinha um pouco mais, né? Já era mais acessível, mas ainda era bem difícil, tá? Ainda não era as mil maravilhas. Ainda se usava muito internet de escada, embora já estava se tornando mais comum as internets banda larga, etc. Galera, acabei de ver que minha luminária maravilhosa da Shopee, ela acabou de parar aqui, tá? Então vai ficar meio avermelhada ali. Então tá, coloquei outras lâmpadas aqui, vamos seguir o vídeo, né? Vamos lá. Eu peguei todas as mensagens, mandei para a inteligência artificial, falei, me dá um resumo aí de quando eu recebi mensagens, quais períodos pulou, né, para eu ter uma ideia de quando o site ficou fora. E o site ficou fora várias vezes, galera. Eu não tinha muito tempo para trabalhar nele. Eu vou falar mais sobre isso. Assim, às vezes até 7, 8 meses fora. E depois voltava, porque eu estava fazendo alguma nova funcionalidade, eu não tinha tempo de dar manutenção. Eu vou contar mais sobre isso mais no final do vídeo. E aí ela me deu esses insights aqui. Então, por exemplo, o primeiro hiato ali foi de janeiro a outubro de 2003, baseado só nas mensagens, né? Pode ter tido outros, pode ter até sido mais longo, né? De janeiro a outubro de 2003, por exemplo, nós tivemos a ausência, aparentemente, do site, ele não estava no ar, né? E de dezembro de 2003 a agosto de 2004 também, um período offline aí. Ela deduziu aqui que a formatação perda de dados por causa de uma mensagem minha, mas não necessariamente por isso. Eu era muito cuidadoso com formatações, eu tomava muito cuidado, então pelo menos quanto a isso eu sei que não foi. Mas enfim, então de 2003 a 2005 nós tivemos efetivamente ali o Dois Palitos disponível online, ainda que com períodos fora, né? Acabou de passar uma mariposa aqui, tá? Voando. Então, de 99 a 2005 é a linha de tempo de vida do Dois Palitos. Eu falo 99, mas foi entre 99 e 2000 que eu comecei o desenvolvimento, mas ali a partir de 2001 até 2005, essas são as comprovações da existência do Dois Palitos. Então, antes de outras redes sociais que chegaram no Brasil bem antes, né? Vou considerar, por exemplo, o Orkut, que só chegou em português mesmo em 2005. Então, em 2001, nós já tínhamos o Dois Palitos, bem antes. O Friendster, que era esse que a gente viu em 2002, ele foi em março de 2002. Nós vimos aqui que o Dois Palitos disponibilizado ali publicamente foi em maio de 2001. Então, foi antes também. Realmente algo, para mim, bem relevante. Considerando que eu não conhecia nenhuma dessas redes, eu nem tinha a noção de que era uma rede social. Foi mesmo por estudo, foi mesmo para socializar, foi porque eu gostava. Então eu fiz um site sobre algo que eu realmente gostava. Mas agora nós vamos para uma parte bem legal aqui, né? Que é a abrangência funcional do Dois Palitos, tá? Vamos fazer uma análise dessas funcionalidades aqui inovadoras, entre aspas, né? Eu falo entre aspas porque era uma versão simplificada de várias funcionalidades que nós temos hoje, mas elas existiram, né? E eram relevantes e as pessoas gostavam, realmente. E aí nós vamos comparar um pouco com o contexto das redes sociais que vieram depois e que existem hoje, tá bom? Então vamos começar ali
O que já tinha no 2 palitos? Aqui eu peguei uma versão, galera, um print aqui de uma versão que a gente acabou de ver ali anteriormente e reconstruí ela, tá? Reconstruí. Embora a versão estivesse em inglês, eu reconstruí ela aqui em português, por motivos óbvios aqui pro vídeo. Então, o que já tinha? Começando aqui, mural, o avô do feed. De fato, o mural do 2 palitos permitia que os usuários compartilhassem atualizações e interagissem, criando uma dinâmica de socialização online. Um ponto importante, não tinha algoritmo, obviamente, para selecionar o que você, que estava visitando o site, via. Basicamente, você viu o que tinha sido postado, aprovado e publicado, que aí ele já era exibido ali sem cortes. Na verdade, eu fazia um processo de aprovação das mensagens para evitar que tivesse qualquer informação sensível ali, que alguém colocasse, né? Então, todas as mensagens elas passavam por uma aprovação antes de serem publicadas. Mas isso servia então como um feed de texto, né? E era simples assim, galera. Era um input, um text area, na verdade, que eu jogava ali todas as mensagens separadas por linha em branco e a pessoa só rolava ali e conseguia ver todas as mensagens, a data, quem mandou, qual era o membro, né? Por exemplo, essa daqui de 22 de dezembro de 2003, meio-dia 53, a responsável foi a 77, que era a Cindy, e ela tá dizendo aqui: oi pessoal, vamos votar na minha foto que está em 21º no mês, por favor, boa semana. O pessoal falava aí o termo votar, mas não tinha votação, tá? O que eles chamavam aqui de votar, na verdade, era a foto ser visualizada. Isso contava como, entre aspas, ali um voto, né? Então subia no ranking. Já a gente vai falar ali dessa funcionalidade também. Depois de 1 minuto dessa mensagem, ela voltou e falou: ah, esqueci, o ID da minha foto é tal. Início da web, galera, praticamente aí da web como conhecemos hoje, né? Das redes sociais. Então era assim, tá? Era bem simplão. Tínhamos aqui também uma mensagem desse membro estrangeiro, né? É a única mensagem de um membro estrangeiro que eu tenho salva, né? Tinha outras, mas eu consegui recuperar essa. Ele tá falando aqui pro caro Joseph Worth, que ele recebeu o e-mail no endereço tal, né? Me manda e-mail de novo, embora eu não esteja na Flórida, eu sou de Miami. Obrigado, Andrew Westberg, mais conhecido como Airwolf. Aqui também outra mensagem de outro membro, no caso, outra membro, né? Pat, que é aquela mensagem ali de 2012 que a gente viu ali, falando que ela é Patrícia, que ela era de Brasília, que ela queria se cadastrar no site, interagindo ali com a galera. Então esse era o mural. Então aqui as pessoas trocavam, elas não direcionavam a mensagem, elas postavam ali no mural, no feed, né, que era o avô do feed ali, e qualquer pessoa que entrasse poderia ver essas mensagens. Algo muito parecido com o que tem no Twitter hoje, né, no X hoje, bem parecido com isso, só que o Twitter só veio a existir em 2006, né. Próxima funcionalidade, perfil com fotos, a galera 2P. Essa aqui era a seção principal do site. Os usuários ali já conseguiam ter um perfil online, isso permitia eles enviarem fotos e receber comentários. Essas fotos aqui, galera, eu recuperei, são fotos originais, por isso que tá nessa qualidade lindíssima. Essa pessoa eu conheço, essas também, essas aqui eu já não lembro quem eram, então por serem originais, e eu recuperei a partir de um banner, inclusive daqui a pouco a gente vai falar ali, eu vou mostrar como fazer engenharia reversa do SWF para ver ali o banner sendo aberto, e de lá eu recuperei essas imagens aqui, tá? E aqui tem uma recriação que eu fiz de como que era a galera 2P, ela era bem simples, tá, galera? Então você acessava lá uma determinada foto, você podia ver os comentários dela, quem comentou, quando comentou, né, o comentário em si, e você também podia deixar os comentários se o membro tivesse autorizado, tinha as configurações de privacidade, já a gente vai ver. Aí você podia também deixar comentários, ou até poderia ser bloqueado, não ter acesso à foto. E aqui você passava entre as fotos deste membro, né? Nesse momento aqui, nessa versão da galera 2P, você circulava entre as fotos do próprio membro ali, que você estava visualizando. Mas no primeiro momento, nas primeiras versões, as fotos não estavam vinculadas a um membro por nick, por exemplo, ali, né? Então você passava as fotos e passava fotos aleatórias. Você tava numa pessoa e você ia pra outra, não tinha essa noção ainda de nickname, né? Então era assim que funcionava. E aí a pessoa passava o ID da foto dela e você acessava, caía na foto dela. E dali você ia pra outras fotos aleatórias ali da própria galera 2P. Essa era a seção principal do site, era a que atraía as pessoas, era a que fazia com que elas gostassem de visitar o 2 palitos. Inclusive lembrando, que eu já citei ali na parte do contexto, que eu cheguei a receber uma carta com foto física para eu escanear e colocar aqui na galera 2P, para vocês terem uma ideia de como as pessoas queriam estar na galera 2P. Era bem bacaninha mesmo, bem legalzinho assim, a galera curtia bastante visitar o 2 palitos. Vocês podem ver também pelos comentários. Depois eu vou mostrar mais algumas coisas para vocês numa outra seção aqui do vídeo. E dando sequência aqui agora, o controle de privacidade que eu citei ali na tela anterior, né? Aquela opção de configurar. Então cada membro ele podia escolher ali
quem ele queria que visitasse as fotos dele, na verdade. Quem pode ver suas fotos? Qualquer visitante de 2 palitos? Somente outros membros? Ninguém? Você podia escolher. Por exemplo, momentaneamente você não queria que ninguém visitasse suas fotos, então você vinha aqui e configurava. Quem podia comentar nas suas fotos? Somente outros membros dos 2 palitos? Ninguém? Então você também podia configurar. E era só isso também. Vinha aqui, configurava, salvava, acabou. Tá? Acabou-se, estava ali configurado e a partir daquele momento as configurações começavam a valer. Então nós já tínhamos um controle de privacidade, que trazia ali mais segurança para os usuários. Então, considerando que isso ocorreu ali por volta de 2002, 2003, era precoce, né, galera? Se preocupar com privacidade naquela época era algo bem precoce. Então, foi algo bem legal. E a ideia, como eu disse, era estudar. Eu queria conseguir fazer travas, queria conseguir controlar acesso, etc. Então, o objetivo era estudar, aprender novas técnicas e novos recursos. A próxima funcionalidade que a gente vai ver aqui agora era o ranking de fotos. Ali na Galera 2P, então, tinha uma gamificação nessa rede social, né? Que ela ranqueava ali os usuários conforme o número de visualizações. Então, já na página inicial, você já via ali o top do mês e o top do ano. E tinha uma página específica para mostrar as fotos do top do mês e as fotos do top do ano. Eu não tenho mais acesso a essa página, mas eu sei que tinha porque entrando ali na Wayback Machine, quando você coloca o mouse em cima da foto, ele mostra lá que vai para uma página PHP chamada Top do Mês e outra página PHP chamada Top do Ano. Então, por ali você conseguia entrar e visualizar a própria foto que você clicou ou outras fotos daquele ranking, né? Seja do mês, seja do ano. Aqui, como foi num determinado momento após o retorno do site, né? Que ele tinha ficado muitos meses fora, então a gente ainda tinha poucas visualizações. Aqui já era uma quantidade bem maior de visualizações na Top do Mês, né? Então, naquele mês, aquela foto tinha recebido bastante visualização. E a gente já falou dessa foto e desse print. E aqui o texto menciona, né, a introdução do ranking, né? Mexeu bastante ali, né? Usei revolucionou aqui, mas mexeu bastante ali com a forma como os usuários interagiam com o conteúdo. Essa funcionalidade não apenas estimulou a criatividade, mas também promoveu uma competição saudável. Criatividade na forma de postar a foto, na forma de divulgar a foto, claro, né? E a competição saudável ali é porque a galera realmente ficava, né? Vota na minha foto, vota, tô em 21º lugar, tô em 3º, mais um pouquinho eu passo fulano. Tinha muito disso, assim, nas mensagens, isso era bem legal. Mas era saudável, assim, a galera comentava, brincava, dava risada, né? Então ali os usuários podiam ver suas fotos sendo reconhecidas e avaliadas pela comunidade. Então essa era a gamificação, eu acho que isso era um ponto que realmente as pessoas gostavam bastante, de ter esse rankingzinho lá, de ter esse recurso. Lembre-se, olha, não tinha Orkut, não tinha Facebook, não tinha nenhum site que reunisse todas essas características no Brasil, tá? Não tinha. Pode procurar, que dificilmente você vai achar alguma coisa. Eu fiz uma pesquisa, né? Não encontrei nada. No máximo você tinha um chat ou alguma coisa assim. Minhas luminárias voltaram, eu recarreguei nesse meio tempo. E falando em chat, dando sequência aqui agora, nós vamos ver a funcionalidade de chat ao vivo, que conectava os usuários em tempo real. Então sim, os chats eram comuns naquela época, especialmente o chat Terra, o chat Wall eram os maiores da época, mas o chat do 2 palitos eu quis fazer algo diferente, eu quis resolver um problema que me incomodava muito nesses chats naquele momento. Você digitava ali sua mensagem, né? Eu vou aproximar aqui, ó. Então você vinha aqui embaixo, digitava sua mensagem e clicava em enviar. Primeiro ele levava um tempão para essa mensagem sumir, que era o processo que ele estava enviando, e depois mais um tempão para essa mensagem aparecer ali efetivamente. Então esse atraso, essa demora atrapalhava ali a experiência. E aí eu pensei, o que dá para fazer sobre isso, né? Que me incomodava realmente. Então eu usei JavaScript. Então quando você mandava a mensagem, ela instantaneamente saía da caixa de texto e aparecia no chat. Isso causava uma sensação de fluidez na sua conversa. E isso depois, futuramente, veio a ser chamado de Optimistic UI. Basicamente o recurso que se usa hoje no WhatsApp, no Telegram e em outros mensageiros em geral. Quando você manda uma mensagem que você sabe que ela vai ser entregue, há grandes chances dela ser entregue e poucas de ela se perder no caminho, o que o Optimistic UI faz é, deixa eu já exibir aqui para o usuário, porque ela vai chegar lá no servidor e vai ser entregue. Então é tranquilo. No WhatsApp, por exemplo, você vê lá o tiquezinho, foi entregue no servidor. 2 tiquezinhos, foi entregue para a pessoa. Isso é o Optimistic UI, esse nome chato aí de falar. O que ele faz, então, melhora a experiência do usuário, torna as coisas mais rápidas, era o que eu queria fazer na época, e nenhum chat tinha isso, não dos que eu conhecia, por isso eu fiz no chat do 2P. E uma coisa legal do chat também é que você reconhecia ali os membros, né? Então você, pelos nomes, você já sabia quem era.
com o tempo o pessoal foi se acostumando. Quem que era a Lendinha, quem que era o Airwolf, quem que era o Victor HL, quem que era o Pulf, quem que era o CDTJ e assim por diante, todos os nomes ali envolvidos. Então isso gerava uma integração ainda maior, porque as pessoas podiam conversar pelo feed, podiam conversar pelos comentários nas fotos e podiam conversar ali direto pelo chat, ali batendo papo ao vivo, instantâneo, conversando direto pelo chat. Então só explicando mais um pouquinho aqui de como funcionava um chat. Talvez você, dependendo da sua idade, você nunca tenha usado um chat, um bate-papo, mas basicamente aqui embaixo, deixa eu aproximar aqui, né? Aqui embaixo você escolhia para quem ia a mensagem, então ele mostrava uma lista ali de membros, de pessoas que estavam naquele bate-papo. Em alguns chats isso aparecia aqui na lateral, você também podia clicar. Você escolhia se você queria privado, ou seja, se você escolhesse o nome de alguém e privado, a sua mensagem, embora aparecesse aqui no meio das outras, ela só seria visualizada pela pessoa a quem você a direcionou. E era só isso, conversar. Basicamente isso. Mas uma coisa que eu achava muito importante era as pessoas poderem se encontrar, elas se localizarem. Então, por isso, nós vamos para a próxima funcionalidade. A pesquisa detalhada de membros. Essa funcionalidade permitia que qualquer pessoa ali no site pudesse localizar membros com base em alguns critérios. Era como se fosse uma pesquisa do Google interna ali, só para encontrar outros membros do site. Então, por exemplo, deixa eu aproximar aqui. Era possível pesquisar a pessoa pelo país, pelo estado, pela cidade e pelo bairro. Esses países, estados, cidades e bairros aqui, eles eram listados conforme os membros, claro, né? Então não tinha uma lista completa de países ou de estados. Também era possível pesquisar por sexo e por faixa etária. Então você podia pesquisar, eu quero encontrar os membros de São Paulo do sexo feminino de 18 a 25 anos. Então ele mostrava aqui todos os membros que se enquadravam nessa pesquisa e você podia visitar, ver as fotos, fazer comentários e etc. Então era uma busca simples, mas ao mesmo tempo poderosa. Facilitava muito a conexão entre os membros. Mas o Dois Palitos também tinha um diferencial exclusivo. Do que nós estamos falando? Da próxima funcionalidade, um jogo exclusivo Palito Radical. Tudo bem, isso não tem muito a ver com rede social, mas de certa forma isso tematizava o site. Era algo exclusivo e diretamente relacionado ao nome do site Dois Palitos, como que se fosse fixando aquilo ali na cabeça dos usuários. Claro que eu fiz esse jogo com o objetivo de estudar. Eu estudava ActionScript, que foi no Flash que eu fiz esse jogo, e ao mesmo tempo aprendi ali a usar o Flash em si, né, para fazer animações que era necessário ali pro jogo funcionar. E ele era realmente um queridinho, tá, no Dois Palitos. As pessoas gostavam do jogo, apesar dele ser bem simples. A ideia dele, deixa eu aproximar aqui também, a ideia dele era muito parecida. Nossa, esse print tá horrível. Eu vou até colocar aqui o print por cima, o original. Então a ideia dele era basicamente o que a gente vê em jogos simples hoje. Então tá o palitinho ali com o skate dele e vem obstáculos e ele tem que pular esses obstáculos. Eu acho que não tinha a opção de se abaixar, por exemplo, né? Era só pular mesmo. Só que a velocidade dos obstáculos variava. Eles poderiam vir bem lentos ou muito rápidos. Então isso testava seu reflexo e testava também sua habilidade de pular esses objetos lentos, porque eles eram bem difíceis. Aqui tá escrito a pontuação que o objeto valia. Conforme o nível de dificuldade, era mais pontos ou menos pontos que esse objeto valia, e aqui a sua soma total. E tinha até um easter egg lá, tá? Eu coloquei uma sequência de teclas lá, se você pressionasse, seu boneco voava, então você ficava ganhando ponto ali, sem precisar pular. Era uma brincadeira, claro, né? Eu queria testar os recursos que eu já tinha visto e colocar isso em prática. E aqui do lado tem um banner que eu colocava ali na parte superior direita do site. Sempre tinha uns banners ali mostrando outras seções, outros recursos do próprio site, que permitiam que os visitantes soubessem mais sobre o conteúdo do site. Então estavam sempre visíveis ali, direcionando as pessoas. Esse aqui é o banner original, um print original do banner. E ele diz aqui, uma divertida versão de testes do único palito skatista de que se tem registro. Realmente eu nunca vi nenhum palito de fósforo skatista, esse foi o único. Então a gente tinha essa exclusividade aí também no Dois Palitos. E por fim, o último recurso, que era a seção Que Fora, compartilhando histórias engraçadas. Então essa seção basicamente permitia que os usuários comentassem ali, contassem algum relato da sua vida, alguma coisa que aconteceu que foi engraçada, que foi trágica, mas ao mesmo tempo cômica. Como diz o texto aqui, né? Eles contavam suas histórias engraçadas ou vergonhosas. E ela promovia um pouco de zoeira saudável ali no Dois Palitos. E com base nesse banner, a gente pode ver que era possível fazer comentários. Aqui fala que tinha um novo relato adicionado,
convido a pessoa a ler e dar seu comentário e não se esquecer de relatar o fora dela também. Afinal de contas, ninguém é perfeito. E as pessoas gostavam, né? Você vê que havia comentários. Aqui eu consegui recuperar um dos comentários de alguém falando sobre um relato que eu tinha deixado lá na seção que fora. Fala sério, até que enfim ficou pronto esse site, pelo amor, o Sidney, na boa, aquela história do indicador é pior que eu já vi, eu fiquei com vergonha na sua tontice, fala sério, e assim por diante. Então foi o relato aqui de alguém que leu, gostou, veio, comentou, talvez houvessem outros, não sei, a gente não tem todas as mensagens recuperadas, mas o fato é que era mais uma sessão também bem exclusiva, eu diria, porque também não lembro de ter visto isso em nenhum outro site, por mais simples que fosse o recurso. Então assim, galera, nós concluímos aqui a comparação entre o Dois Palitos e as redes sociais como nós as conhecemos hoje, as suas funcionalidades, seus recursos, mensagens, fotos, comentários, controle de privacidade, bate-papo ao vivo, feed, etc, etc. Isso coloca o Dois Palitos ali, com certeza, entre uma das redes sociais da época, e como eu não encontrei nenhuma outra realmente no Brasil que agrupasse todas essas funcionalidades de rede social a partir do ano 2001, ao meu ver, você pode discordar, eu até gostaria de ouvir sua opinião sincera aí, mas ao meu ver, realmente o Dois Palitos foi a primeira rede social do Brasil. Eu queria saber sua opinião, com base nisso que a gente conversou aqui, com base no seu conhecimento, deixa aí embaixo nos comentários, tanto o que você achou até aqui da rede social, o que você achou das funcionalidades, dos recursos, embora simples, como também se você discorda, deixe sua opinião aí. E se possível, por favor, me encaminhe esse vídeo aí, principalmente para as pessoas um pouco mais velhas ali, na faixa dos 40 anos, né? Mais ou menos. Eu tô com 44, encaminha aí para essas, talvez pro seu pai, talvez pra sua mãe, talvez pros seus tios. Vai que a gente consegue encontrar alguém que usava o Dois Palitos. Já pensou que sensacional? Se aparecesse alguém aí de verdade mesmo, né? Que usou o Dois Palitos e viesse comentar aí, seria muito legal. Eu ficaria muito contente, com certeza, de ver isso. Mas não faz graça não, tá? Não vai se passar por alguém não, que eu vou querer saber detalhes, tá? Não vai me enrolar não. E assim a gente termina aqui essa apresentação e agora nós vamos para a próxima parte do vídeo. Então nessa seção do vídeo eu quero mostrar aqui direto no Wayback Machine o site, o que nós temos, o que sobrou lá, né, sobre o Dois Palitos. Quero entrar, ver algum código, HTML, CSS, JavaScript, o que tiver disponível ali. Eu faço questão de entrar, de olhar, porque afinal de contas eu sou dev e eu gosto disso, mas talvez você não seja dev, chegou aqui por conta da rede social ou alguém te encaminhou, possivelmente, então você talvez não queira ver, pode pular, não tem problema. Então começando aqui pela pesquisa inicial ali no Wayback Machine, quando você digita Dois Palitos lá, então ele mostra vários resultados, doispalitos.webcindario.com e o doispalitos.cjb.net foram os dois domínios, além da Brinkster, né, que a gente vai ver ali depois. Se você digita Dois Palitos, a Brinkster não aparece aqui, você tem que digitar certinho lá o endereço Brinkster. Eu acabei achando por acaso, por uma informação que eu encaminhei para IA, e ela percebeu que era a Brinkster e que a Brinkster na época hospedava sites em ASP clássico e banco de dados Access, e aí ela me deu o insight ali e falou, ó, você tem aí conteúdo. Aí que eu me liguei. Até então eu achava que eu nem tinha mais nada dessa versão em ASP clássico e Access do Dois Palitos. Caso você não saiba, cjb.net era um serviço de redirecionamento de sites da época. Então, como um domínio era caro, você podia ter esse serviço gratuito e apontava lá para aqueles endereços grandões que as hospedagens te davam. Por exemplo, na Brinkster é www.brinkster.com/doispalitos e tal. Então, para alguém lembrar disso era muito ruim. Mas ter doispalitos.cjb.net, aí sim a pessoa se lembrava facilmente. Era mais fácil repassar para outras pessoas também. Então quando a pessoa digitava ali, batia lá na cjb.net, ela pegava ali o Dois Palitos e direcionava para o endereço grandão. Era só um redirecionador, isso era muito comum no início dos anos 2000. E não era qualquer redirecionador, era o cjb.net. Quem é da época aí vai se lembrar do cjb.net, ajudou muita gente, viu? E aqui agora pesquisando dentro da Brinkster, aquele endereço que eu falei para vocês, né, brinkster.com/doispalitos, aí sim nós encontramos algum conteúdo que ainda era em ASP, você tá vendo aqui, ó, .asp. Só que esses conteúdos que o Wayback Machine conseguiu recuperar, eles são apenas a parte interna, porque também na primeira versão do Dois Palitos, ele também usava frame. Então veja, tinha o frame do cjb.net que carregava o site e o site em si tinha os seus frames, então realmente dificultava a vida do Wayback Machine para capturar essas páginas, né? Tornava bem difícil. Então essas
essas páginas, eu vou até carregar elas aqui já pra gente ver. E aí essa aqui é só a parte que ficaria ali no conteúdo principal do Dois Palitos. Especificamente essa estava ensinando um easter egg, traduzindo para ovo de Páscoa. São aqueles truquezinhos escondidos em sistemas. Sim, o Excel 2000, né, tinha um easter egg. E aqui eu tava explicando como que você chegava nesse easter egg. Eu acho que isso aqui era tipo um endurozinho, sabe? Aquele joguinho simples de desviando dos obstáculos. O 97 eu não sei se era jogo, não me lembro. Acho que era só o nome dos desenvolvedores subindo ali, como se fosse numa abertura de Star Wars, assim, com o universo ali no fundo. Então isso foi o que sobrou da versão em ASP, né, do Dois Palitos. E era isso, galera. E lembrando aqui, né, que ele deixa aqui registrado um carimbo da data em que ele fez a captura. Então 11 de janeiro de 2002, aqui também, aqui já era 16 de janeiro, foi quando ele capturou. Veja que as páginas existiam, mas na primeira captura ele nem pegou essa outra página, elas já existiam, elas eram uma sequência, né? Mas por algum motivo ele não pegava, simplesmente ele esquecia das páginas e pegava só o que ele queria ali e saía. Isso mostra que realmente o Wayback Machine ele tinha algumas falhas nesse primeiro momento dele, aí, principalmente ali nos primeiros anos. Ainda mais um site com tantos frames na versão inicial ali, como era o Dois Palitos, na versão em ASP com Access, né, essa primeira versão, dificultava a vida dele mesmo. Mas vamos voltar aqui à linha do tempo, porque ele mostra pra gente em quais anos o Dois Palitos esteve disponível. Essa versão aqui de 2001 e de 2002 do doispalitos.cjb.net, ou seja, que não é o Brinkster, que não é a primeira versão lá em ASP e Access, a gente não consegue os prints delas. Eu abro qualquer uma das duas e elas dão numa tela em branco. Vou abrir aqui só para mostrar para vocês que ela tenta carregar ali e sai, né? Dá uma tela em branco, mas lembrando que a gente tem ali as versões de 2002, né, janeiro, que são aqueles fragmentos de página que sobraram. Eu tô me sentindo um arqueólogo mesmo, né? Fragmento de página que sobraram ali da primeira versão. Mas da versão em PHP, a nossa primeira efetiva captura foi essa aqui, ó, exatamente. Dia 25 de março de 2003, onde na versão em inglês que ele capturou aqui, eu coloquei a mensagem, olha, nós já estamos voltando, só mais alguns dias. Como nós já vimos, nós temos uma mensagem, a mensagem 176, autorizada pelo membro 1, de 22/12 de 2002, ou seja, cerca ali de 2 meses, né? Quase 2 meses após a mensagem dizendo que iria voltar, a gente já tinha interações no site e detalhe, não eram poucas interações, porque se você observar aqui são só as últimas, essa é a mais antiga das últimas, então digamos que essa mensagem aqui é a mensagem 161, mas antes dela ainda tinha outras 160 mensagens. Então isso comprova que o site já estava ativo. Então essa mensagem aqui provavelmente ela se cumpriu, né, no sentido de que realmente após apenas alguns dias, talvez ali no começo de novembro, na primeira quinzena, só que aí já na versão em PHP e MySQL, que é essa versão aqui que eu quero mostrar para vocês. Ela foi capturada dia 24 de outubro de 2003, ou seja, o Dois Palitos ele voltou em novembro de 2002, aí ficou novembro, dezembro e janeiro. Aparentemente, a partir de fevereiro ele já não estava novamente no ar, ele voltou só em outubro, então realmente ficou bastante tempo fora do ar. É tanto que essa mensagem aqui, ó, 22/12, a gente vai ver aqui, ó, a primeira mensagem é de 21/10 de 2003. E descendo, tem uma mensagem minha de 16/10, 2 dias depois de ele ter voltado ao ar, ainda em PHP e MySQL. Voltando aqui, né? Então no dia 14/10, finalmente o Dois Palitos está no ar. Eu coloquei aqui essa mensagem, né? Voltou, peço desculpa a todos que encontraram problema, blá 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 blá. Só que antes disso, ó, a outra mensagem era de final de janeiro, ó, tá vendo? A Maria Alice, ela mandou aqui, tudo bem com vocês, tal, gosto muito de fazer amizades. Então, nesse período aqui do mês 1 de 2003 até o mês 10 de 2003, ficou fora do ar o Dois Palitos. Aqui tem uma mensagem interessante que mostra uma falha da época, né? Eu tava aprendendo, era estudante, não tinha essa noção ainda, e aí uma pessoa pedindo ali, ó, perdi minha senha, consegue mandar ela pra mim? Eu tinha acesso às senhas porque ela não ficava lá no banco de dados criptografada, não tinha salt, não tinha nada. E todas as senhas estavam visíveis. Se alguém invadisse ali e pegasse, ele pegava a senha de todo mundo. Mas enfim, nem eu, nem as pessoas ali sabiam. Eu na época não sabia, né, da importância de criptografar. A galera também não tinha essa noção de segurança. Tudo era muito novo, lembrando, né? Tudo era muito novo. Mas é assim, galera, a gente vai aprendendo com o tempo, a gente faz e durante o processo a gente vai aprendendo. Tem
uma coisa que você precisa sempre lembrar, você vai aprender muito mais se você fizer errado do que se você estudar certo. Lembre-se disso, se você fizer, ainda que seja errado, você vai aprender bastante. Se você estudar tudo certinho, você não vai aprender tanto assim. Sempre fazer vai te dar mais experiência, vai te dar mais aprendizado. Então estude, mas faça, ainda que errado. Você aprende com isso também. Mas aqui, dando uma visão geral na página, a gente vê que tinha um menu que ele não carregou as imagens, provavelmente porque tinha um swap ali, uma troca, né? Que era feita pelo Dreamweaver. Aí você precisava de JavaScript, que era uma desgraça, porque você tinha que fazer isso aí funcionar em Internet Explorer, no Netscape, aí depois entrou o Firefox, então era uma desgraça, não tinha padrão. Você tinha que fazer o negócio funcionar em todos, principalmente o Internet Explorer era o pior, porque ele tinha o próprio padrão dele, a Microsoft queria fazer do jeito dela, não seguia padrão nenhum, isso dificultava a vida e muito, isso foi até final de 2010 ali, galera, eu ainda estava trabalhando com desenvolvimento web, era trágico, era trágico. Tinha muitas pessoas usando o Internet Explorer, então você tinha que levar ele em consideração. Mas olhando aqui nos menus, dá pra gente ter uma ideia lá pela barra de status ali embaixo do que tinha em cada menu. Esse era o menu inicial, né, página inicial. Aí nós tínhamos a seção G2P, que era a galera do 2P, né, das fotos. Tínhamos a seção fora, que era o que fora, que era onde as pessoas contavam lá os relatos. Tinha a seção de jogos, pra você jogar joguinhos, principalmente em Flash. Aqui provavelmente era a seção de downloads, eu vou clicar, tem um JavaScript ali direto no link, né? Eu vou clicar aqui, ó, por favor, queria me desculpar pelo inconveniente, questões técnicas, sessão não funcionou, tal, temporariamente desativada, 2 palitos, cidtj@yahoo.com, que inclusive é um e-mail que eu tenho até hoje, não é o meu e-mail primário, mas eu uso ele até hoje. E seguindo aqui, nós temos ainda o menu membros, onde você podia pesquisar outros membros lá, que eu já mostrei para vocês na apresentação. Também tínhamos aqui o museu. Eu não consigo hoje imaginar o que tinha nesse museu, galera, não faço ideia, desculpem, mas isso eu não lembro. E por fim, a seção Webmaster, que era onde você colocava informações sobre quem fez o site, no caso eu, né, colocava minhas informações ali. E a opção de fazer login. Então aqui a pessoa clicava, abria um pop-up, dá para ver ali embaixo que é um pop-up que vai abrir, né, um log_form.php, a largura de 300, a altura de 130, a posição ali na tela, né, e ali a pessoa podia fazer o login. Mas você reparou uma falha crítica aqui de segurança? Mais uma, né? Todas as opções do menu, elas têm ali embaixo o PHP SES ID, ou seja, o link registrava o ID da sua sessão. Então, se por acaso você pegasse esse link e passasse para alguém, a pessoa que entrasse no link estaria fazendo um hijacking, um session hijacking, um sequestro de sessão. Ela ia assumir a sua sessão como se fosse você. Então, ela passaria a usar o site em seu nome. Então era um problema mesmo, né? Ainda bem que a galera não compartilhava links, compartilhava os IDs das fotos. Não tinha muito costume de fazer isso na época. Mas é isso, na época eu não tinha também essas noções de segurança. Lembrando que o 2 Palitos foi meu projeto de estudo e a parte de segurança com certeza não era um forte do site. E ainda aqui na seção de top do mês e top do ano, então se você clicasse, você acessava lá a seção com a lista das fotos top do mês e a lista das fotos top do ano. Tô com o mouse em cima, ó. Ranking mensal, rame.php. E aqui, RAAN, ranking anual.php. Não me pergunte porque eu colocava só 4 letras, era alguma loucura da minha cabeça, mas eu colocava ali na época. Tinha aqui também uma seção onde eu fazia algumas pesquisas ocasionalmente, perguntando para as pessoas, por exemplo, aqui, qual tipo de internet que ela estava usando. Então ela podia responder aqui, internet rápida, Speed, Papaléguas, etc. Você conheceu Speed e Papalégua? Comenta aí como que era a sua experiência ao sair da internet discada, se você também conheceu, para a internet rápida, né? Rápida, entre aspas, tá, galera? Era bem baixa a velocidade ainda, né? Ou se a pessoa não fazia a menor ideia. Então, com isso, eu conseguia ter uma noção se a maioria dos usuários estava acessando com modem, internet discada, ou se era uma internet rápida. Isso me ajudava a escolher melhor como fazer o site, o que dava para disponibilizar ou não, para não ficar tão pesado para quem fosse visitar. Especialmente as aberturas, que eram em Flash, que tinha o carregador lá, aos poucos aparecendo na tela. E aqui embaixo tinha lá o Flash Tank, o Reg Cleaner, Flash Tank o jogo, Reg Cleaner um download aqui provavelmente. Aqui no rodapé eu deixei meu e-mail, o endereço do próprio site mesmo e o meu ICQ. Eu não cheguei a usar muito tempo ICQ não, usei muito pouquinho assim, não gostava muito para falar a verdade, mas eu cheguei sim a usar, mas muito pouco. Depois apareceu o MSN, aí sim, o MSN Messenger fez muito sucesso, a gente gostava bastante de usar. Era bem mais avançado, bem melhor que o ICQ. E voltando aqui em cima, tinha um banner, né? Eu sempre usava essa seção para fazer um banner com propagandas de outras áreas do próprio site para os usuários conhecerem. Por exemplo, esse banner
era específico de jogos, e aqui, claro, o logotipo, que por qualquer motivo o Wayback Machine também não conseguiu recuperar. Aqui eu sempre colocava uma imagem curiosa, diferente. Aqui embaixo eu não sei ao certo o que tinha, se tinha um flash de alguma coisa, mas ele tentou carregar algum flash aqui, esse Ruffle. É para isso, deu errado, né? Não conseguiu carregar o Wayback Machine, apesar de ter conseguido salvar esse flash, não conseguiu salvar esse de baixo. Não dá para entender ao certo o porquê. Aparentemente, nessa época aqui em 2003, eu ainda não tinha a versão em inglês, né? Aparentemente eu não tô vendo nenhuma referência à versão em inglês aqui, pelo menos não nesse momento aqui de 2003. A próxima captura foi dia 29 de dezembro, ainda em 2003, muito parecida, mas já tínhamos mais mensagem de 181. A gente estava ali com 243 mensagens, né, já no final do ano. Aqui a Cindy comentando, né, no dia 22/12, para o pessoal entrar na foto dela, tal, etc, etc. E lá a primeira mensagem era também sobre a galera do 2P, mostrando que esse era o ponto alto mesmo do Dois Palitos, a questão das fotos, a integração, as pessoas se conhecerem ali, né, por meio da publicação de suas fotos, os comentários, etc. A caixinha de ID mudou um pouquinho, se a gente comparar aqui, ó, ela era mais simples, foto, ID, total, após pressione Enter. As exibições aqui do mês e do ano já tinham mudado também, né, em comparação, se a gente olhar de 54 e 55 para 165 e 292. Isso em 2 meses praticamente, então deu uma boa visualização, considerando que essas visualizações eram só dessa foto e dessa foto, né, não da sessão, claro. Cada foto tinha mais visualizações. Tinha uma outra pesquisa aqui, nesse caso, qual sessão que a pessoa mais gostava ali no Dois Palitos, era a galera 2P, o que fora, os jogos, downloads, podia ver os resultados ou voltar. A propaganda aqui do Palito Radical, e aqui em cima também, ó, detalhe, esse banner aqui tá mostrando, né, a propaganda da sessão que fora, o principal do Dois Palitos, que era a galera 2P, ali no fundo são as fotos originais, daqui a pouco a gente vai fazer a engenharia reversa desse banner aqui também. E a única coisa que me sobrou do Palito Radical, que foi a foto do jogo, né, que eu já mostrei ali para vocês na apresentação, o menu não mudou, né, eu observei aqui que ele tá igual, por exemplo, página inicial, deixa eu ver aqui, galera 2P, fora, jogo, download, que era que estava fora ali naquele primeiro momento, membros, o museu, que eu não lembro, e o webmaster, e a opção de fazer login. Agora ali embaixo já tinha uma referência ao MSN, uma informação sobre os Dois Palitos, ainda tinha informação do ICQ. Aqui nesse momento, ó, a gente tem a primeira referência, no final de 2003, então a primeira referência à versão em inglês. Eu tô observando isso agora, galera. Quem não se lembra o que era isso aqui, ó, deixa eu até mostrar, né? Vou pegar aqui, ó, vou inspecionar. Isso era uma tag que só o Internet Explorer reconhecia. Era a tag Marquee. Tudo que você colocasse aqui na tag Marquee, ficava passando na tela. Bom, pessoal, mas eu vou interromper um pouquinho aqui a análise do código para a gente ver a versão do Dois Palitos, só que reconstruída, como ela era na sua época. Apesar de a gente ter perdido as imagens, né? Eu lembro que era bem simples. Por exemplo, aqui na lateral, nós tínhamos os menus. Eram simples assim os menus, tá? No máximo, eles mudavam as cores ali. Se eu não me engano, tinha um gradiente de leve ali no fundo das imagens, né? Porque os menus eram imagens, mas era basicamente isso. Aqui em cima a gente tinha o logotipo, Dois Palitos. Era simples assim também. Aqui eu me inspirei no que estava no banner. Coloquei o bannerzinho aqui, reconstruí a imagem, mantive os textos, todos originais, inclusive os textos aqui das mensagens, mantive originais. Eu vou dar o zoom aqui pra gente ver melhor. E descendo um pouquinho aqui, a gente tem a parte das fotos. Eu recuperei essas fotos, elas são fotos originais, tá? Da galera 2P. Eu recuperei a partir da engenharia reversa no banner que estava aqui. E aí eu coloquei as fotos originais aqui. Claro que elas são miniaturas, né? Então elas ficam bem pixelizadas aqui se eu aumentar. Eu peguei também os mesmos dados, os mesmos números. E aqui eu recriei os menus e o logotipo. Só pra gente conseguir ter uma visão melhor aí de como ficava o Dois Palitos inteirinho, né? Bonitinho. Inclusive aqui embaixo eu coloquei todas as informações iguais. Espero, inclusive, que vocês estejam gostando, apesar do vídeo estar ficando gigantesco, né? O negócio tá ficando imenso. Tem bastante assunto. Vocês podem pular se vocês quiserem, tá aí embaixo, só pular. E aqui do lado eu deixei um print só pra gente ter uma ideia. Mas olha como que era o site do UOL, por exemplo. Mais ou menos na mesma época. Eu peguei um print ali do ano 2000, mais ou menos. Tudo bem que aqui a imagem
imagem tá bem ruim também, né? Tá uma qualidade péssima. Mas olha a organização como era tudo muito acumulado, tudo muito encaixado ali, uma coisa por cima da outra. Era muita informação mesmo, num pouco espaço. Então, se você julgar por esse ponto aqui, o Dois Palitos até que tá bem bonitinho, viu? Tá bem caprichado. A cor aqui não tem uma relação, né? Uma com a outra. Não me lembro por que era azul, sinceramente. Mas até que o layout, a organização em si, tá bem boa. Bom, então agora nós vamos analisar a última versão. Por que esse print é relevante? Porque ele traz algumas informações aqui que eu não tinha, que eu nem teria como recuperar. Então, no momento que essa página foi printada, então aumentando o zoom aqui, olha quem estava online. Tava o Dois Palitos, mais 11 visitantes. Tinha um errinho aqui de plural, dá para perceber que tinha uma concatenação de string ali, fazia o plural. Funcionava em português, mas em inglês já estava com algum erro ali, com alguma falha. Nós tínhamos 256 membros, de vários países, inclusive, principalmente Brasil e Estados Unidos, mas tinha de outros países, especialmente da Europa. 2 estavam aguardando aprovação e 126 tinham sido recusados. Por que recusados? Porque o Dois Palitos ele era nichado, ele era para uma comunidade específica. Então tinha algumas perguntas, algumas coisas que você tinha que responder para avaliar seus conhecimentos, digamos assim, e determinar se você podia ou não podia entrar na rede. Então, a partir disso, muitas pessoas acabavam sendo recusadas. E neste caso, 126 neste momento já tinham sido recusadas. Na galera 2P, que aqui estava como Gallery 2 em inglês, nós tínhamos 527 fotos, nenhuma foto estava aguardando, ou seja, todas tinham entrado, e 39 haviam sido recusadas. Não havia critério de pergunta, nada do tipo, era só uma análise, uma avaliação que eu mesmo fazia. Se por algum motivo eu achasse que a foto não era ideal para a rede social, ela não entrava, ela acabava ficando como recusada. Então, o legal dessa versão aqui é que ela traz todos esses insights pra gente. E se você levar em consideração 12 pessoas online ali, no momento em que a página foi crawlada ali, foi capturada, é até que um número bem relevante, considerando que o site ficou tantos períodos fora, ficava alguns meses, saía, ficava vários meses fora, aí voltava, ficava mais alguns meses, era complicado, né? E aqui a foto também, ó, mais uma foto da galera 2P, foto original. Essa já tinha 690 views, que é a pesquisa, né? Quantas vezes você costuma visitar o Dois Palitos? Uma vez por dia, uma vez por mês, queria ter uma noção de como as pessoas que acessavam o inglês costumavam visitar. E detalhe, aqui já tinha uma função de ver as pesquisas anteriores, eu não tinha me atentado a isso. Aqui você podia ver os parciais dessa pesquisa e também poderia escolher sua opção e votar. A gente pode ver também essa versão reconstruída, então aqui está a versão reconstruída, então vocês veem aqui o logo já um pouco mais integrado, né? As cores aqui se baseavam nas cores dos palitos, né? A cor da madeira, a cor da cabeça do palito. Queria falar uma coisa aqui sobre o menu que eu lembrei agora. Teve um período que o menu inteiro era feito em Flash. Eu não vou saber dizer se foi lá no começo, se foi mais pro meio, se foi pra frente, pro final. Não lembro. Flash era muito usado naquela época, galera. Pra tudo. Flash, se usava Flash pra tudo. Você queria um site estiloso, moderninho e tal, você usava Flash. Então como que era o menu? O menu também era tematizado. Então como que era esse menu? Descia um palitinho pendurado numa corda, puxando o menu. Então quando ele chegava no final, o menu inteiro estava estendido. E aí ele subia pelo menu como se fosse uma escada e saía da tela. Claro que tinha sons, né? Descia o sonzinho lá, fazia um barulhinho, depois o palitinho dando risada e subindo. Então tudo era muito temático. Eu não tenho mais ele, naturalmente, né? Senão já teria mostrado para vocês. E continuando aqui do lado eu reconstruí também a parte dos números, só que tudo em português. E aqui em cima o banner de onde eu falei que eu tirei as imagens originais. Aqui atrás essas imagens ficavam passando. A gente vai fazer engenharia reversa e a gente vê isso também. Agora voltando aqui na versão do Wayback Machine, a versão online, vamos ver se a gente consegue descobrir alguma coisa interessante aqui inspecionando. Na verdade eu não vou inspecionar não, eu vou exibir o código-fonte do frame, né, dessa parte interna, pra gente ver o que a gente acha de interessante aqui, ó. Não coloque nomes ridículos nos seus códigos, tá? Por favor, eu colocava uns nomes muito ridículos, eu abreviava sempre com 4 letras, não sei porquê, e aí agora fica difícil descobrir aqui o que significava esse AVVO aqui, né? Mas tinha um alert em branco, piorou, agora mesmo que eu não entendi o motivo dele, e ele abriu uma janela, abre janela, executar research, talvez, com o ID de pesquisa 5. Então, provavelmente era isso. E aí ele exibia os resultados, aqui eram os detalhes, como funcionava, como deveria ser montada a janela de pop-up. E aí ele tinha aqui uma lógica de IE4, IE5, caso contrário, não estava disponível no seu browser. O próprio Dois Palitos agora, seu conteúdo, ainda em tabelas, né? Várias tabelas ali aninhadas, era muito comum ainda, né? Como a gente já viu na
na outra versão. Aproveitando falar sobre isso, depois surgiu um site, inclusive chamado tableless.com. Talvez se você for mais antigo aí você vai lembrar. O Tableless começou a trazer essa cultura de, olha, vamos fugir da tabela, vamos começar a usar os divs e posicionar corretamente o CSS para melhorar mesmo a usabilidade do site, acessibilidade, etc. Eu lembro que quando eu dava aula de web lá em Santa Catarina entre 2006 e 2008, ou seja, um ano depois, eu já ensinava para os alunos a fazer tableless, ou seja, a desenvolver os layouts sem depender das tabelas. Ainda dava trabalho, porque tinha essa questão dos navegadores, dava muito trabalho. Até 2010, 2012 ali, pelo menos, como muita gente ainda usava, acredite se quiser, o maldito do IE6, aí a gente tinha uma trabalheira lascada para resolver essas divergências que ele gerava. E o tableless dava trabalho, dava muito trabalho mesmo, mas a gente já estava usando. Deixa eu pesquisar aqui de novo, .js, o JavaScript 1, vou abrir ele aqui, tá aí. Galera, desculpa, ficou preto aqui, tá? Já escureceu aqui, eu tô gravando o vídeo em partes, aí eu vou e volto, tô resolvendo minhas coisas aqui. Aí tem hora que tá de dia, tem hora que tá de noite, desculpa aí essa divergência. Eu não vou nem sair do modo dark aqui, vou deixar assim mesmo, tá? Então aqui no JavaScript tinha as verificações do tipo de navegador, inclusive o Netscape 246. Eu vi durante o levantamento do conteúdo que tem uma referência aqui, quer ver? Era isso que eu tava procurando, ó. Atenção, 2 palitos foi projetado para funcionar em excelentes navegadores, hein? Como o IE4, Netscape 6, Galeon, isso aqui era um navegador do Linux, Conqueror, navegador do Linux, Mozilla, início do Firefox e muitos outros. No entanto, devido à péssima qualidade do Netscape Navigator anterior à versão 6, se eu tô falando aqui que o Navigator era ruim e me gabando do IE Explorer, então imagine o quão ruim era o Netscape. E não dá nada. Vida que segue. Acesso, abrir janela, estatísticas, etc. Basicamente isso, não tinha nada de extraordinário aqui e era isso. E se a gente procurar aqui CSS, a gente vai ver aqui os dois CSS, que eram bem simples também, CSS1 e o Home. O CSS1 basicão, ó, no body, background image, pegava uma imagem ali de background. Aí os estilos dos links, dos logos, da estrutura, o conteúdo, classes de rodapé, classes para itens de formulário e esse é o outro arquivo, apenas com algumas classes aqui bem simples. Então sim, o 2 palitos era muito simples, eu fazia conforme meu tempo permitia. Inclusive eu vou falar sobre esse ponto que estava sendo difícil para mim, vou falar mais sobre isso no final do vídeo. Bom, então agora como prometido, eu quero fazer aqui com vocês a engenharia reversa, tanto da animação de abertura, como também os banners em SWF, todos eles, né, em SWF, todos eles arquivos Flash, tanto a abertura como os banners. Os banners eu recuperei pelo Wayback Machine. A ideia é a gente abrir isso, ver como que funcionava ali por dentro. Não é nada demais, é bem simples. Eu vou usar esse programa aqui, o JPEX Decompiler, está disponível ali no GitHub. Tem a versão por ser Java, Windows, Linux e Mac. E o objetivo dele basicamente é você recuperar ali o SWF, que era um compilado, uma versão compilada da animação, e reverter ela para FLA, que era o arquivo original ali, o arquivo de projeto. Claro que não dá para reverter 100%, mas até me surpreendeu o quanto é possível ver do funcionamento do FLA original, do arquivo .fla original. Então eu instalei ele aqui no Mac e eu não consegui abrir direto. O Mac é chato pra cacete, vou falar bem a verdade para vocês, eu detesto o sistema operacional. A máquina é boa, mas eu não gosto do sistema operacional. Então eu não consegui abrir direto, só instalando o programa, procurando ele na lista ali, clicando, ele não abre. Então a gente vai fazer pela linha de comando. Então pela linha de comando, a primeira coisa, precisa acessar a pasta onde ele está. Que aqui no caso do macOS é Applications, o nome do aplicativo, Contents, que fica dentro do aplicativo, e especificamente aqui macOS. Se eu listar, tá lá o arquivo, vou dar um ./ffdeck, estou dizendo que eu quero executar esse arquivo, ele já vai rodar para mim. Aqui está o decompiler, deixa eu ver se consigo ampliar, beleza? A gente vai abrir. Aqui eu já naveguei para a pasta onde estão os meus SWF, os banners e a abertura. Eu vou começar pelos banners, o mais simples aqui, que é o banner de jogos. Vou abrir ele. Já abriu, ele já está até mostrando aqui, ó, como que é o funcionamento do Flash, tá vendo? O tempo passando aqui embaixo. A pessoa, claro, só vê essa parte, né? Lá no banner ela só tá vendo a parte interna aqui. E assim o banner ia se repetindo, ia circulando ali indefinidamente. Eu consigo ver aqui nas imagens, por exemplo. Aqui eram as imagens usadas nesse banner especificamente, as fontes. Tem uma versão aqui, Simple Editor, que a gente consegue ver até a timeline, ó.
frame a frame do que estava acontecendo. Nem todos os frames era eu que tinha que editar, clicar, puxar, não era assim. Normalmente você fazia, quando eram animações mais simples, você fazia a primeira, a segunda e ele fazia a interpolação entre aquela primeira posição e aquela última, ou aquele primeiro formato e aquele último. Até a interpolação de forma era possível fazer, tipo um retângulo e virando um círculo, por exemplo. E era isso. Vamos abrir aqui agora o outro banner, que era o que tinha a galera 2P. Agora já abriu no modo simples. Eu vou sair do modo simples pra gente ver ele funcionando aqui, ó. O banner era assim, a seção aqui fora e por fim a galera 2P, que ficava ali rodando aquelas imagens no fundo, como eu falei pra vocês. Imagens essas que eu recuperei por aqui. Ué, cadê? Aliás, minto. Esse é o do banner, ele abre os dois juntos. Essas aqui, ó, essas imagens aqui. Então as imagens tanto do jogo como das pessoas ali que estavam passando ali por trás do logo do Dois Palitos. E entrando no Simple Editor, a gente consegue ver também a timeline aqui embaixo, mesma coisa, ó. Passo a passo do que estava acontecendo. Esse era um pouquinho maior, né? Se a gente for avançando aqui, a gente vê que a barra ela é bem mais compridinha aqui. E por fim, vamos para a animação principal, que é a animação da abertura. Então a primeira coisa que a gente vê aqui no modo de Simple Editor, o loading. E isso era muito importante, porque na época as internets eram muito lentas, então a pessoa tinha que ter uma noção ali de quanto tempo ainda ia levar e dar a opção a ela dela pular essa abertura, né? Então esse era o loading. Então aqui tinha as formas que foram usadas, o palitinho, né? A hélice do helicóptero, aqui você vê tudo que teve que ser desenhado e utilizado aqui. Eu dou risada porque é engraçado ver os bracinhos ali dos palitos. Vamos ver sprites, o loading aqui. Isso, era aqui, achei. Então aqui a gente consegue ver o andamento, né, da barrinha ali conforme o loading iria acontecendo. Claro que isso era controlado por script, então conforme os pacotes iam chegando, ele ia calculando quantos bytes tinham sido baixados em relação ao total e ia fazendo o loading ali, o percentual do loading. E aí, claro, após isso a gente passava para a animação. Aqui a gente está no Simple Editor, deixa eu sair, deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar no principal. Isso, essa era a animação, deixa eu pausar de novo aqui também, só para vocês verem o helicóptero entrando, né? Então alguns pedacinhos aqui, como por exemplo esse movimento do helicóptero entrando, foi a interpolação feita pelo próprio Flash, né? Essa virada que ele dá aqui, ó. Não, a virada eu tive que fazer quadro a quadro. Não foi o Flash que fez. Tanto que o nome ali tá invertido, tá vendo? Então seguia a animação, aí vinham os palitos, eles já apareciam, já vinha ali de fora, né? Deixa eu tentar avançar aqui devagarzinho para vocês verem eles vindo de fora. Vou soltar aqui, então eles descendo, ó, eles aparecem lá de fora e vão descendo. No final do vídeo eu vou deixar a abertura na íntegra, com o som original e tudo mais. Aí aqui no final tinha um botão, deixa eu jogar lá aqui pro final já, e aqui eu consigo mostrar a interação, ó. Quando eu coloco o mouse, o botão muda de cor, o palitinho faz uma caretinha ali, tá vendo? A caretinha dele ali. Deixa eu dar mais um aqui, ó, pra ficar melhor. Olha a careta dele aqui, ó. Uma carinha torta. Em vez de ficar feliz que a pessoa ia entrar, né? Ele fazia uma careta. Faltou só mostrar pra vocês como que era aqui a animação em si, né? Então vocês podem ver que aqui eu tive que fazer quadro a quadro da cordinha. Minto, eu fiz uma sobreposição, tipo uma máscara. Tinha como fazer isso também. A cordinha tá inteira ali, só que tinha um quadrado em cima que serviria de máscara, então conforme ele ia diminuindo, iria revelando a cordinha. Então foi uma técnica que eu usei ali para conseguir fazer essa cordinha dando a impressão que ela tá descendo, né? Na verdade ela só tá sendo revelada. E aí os palitinhos tinham que descer, não tinha jeito. Os palitinhos eu tive que fazer quadro a quadro aqui descendo, porque tinha os braços, eu tinha que mexer nos braços, nas perninhas, depois animar as perninhas, né? Porque elas são animadas, as pernas e os braços ficam se movimentando. Enfim, galera, eu sei que eu fiquei um domingo inteiro fazendo isso daqui. Parece moleza, mas vai fazer pra você ver. É na prática que a gente vê que as coisas não são simples. Isso aqui deu um trabalhão enorme. Mas é isso. Então, o que nós tínhamos para ver aqui da engenharia reversa dos SWFs, voltando aqui a ser FLA, era isso. Fiz questão de abrir e mostrar para vocês, até para transmitir um pouco de como que era o desenvolvimento de um SWF naquela época. Bom, mas então vamos para a próxima sessão do vídeo. E nessa eu vou abrir o coração para vocês com toda a humildade e dizer por que o Dois Palitos não fez um sucesso maior, por que ele não existe até hoje, por que ele não foi conhecido por tanta gente. Vamos falar mais sobre isso agora. Bom, mas se você chegou até aqui, você deve estar se perguntando, cadê o Dois Palitos? Por que ele deixou de existir? Pelo menos no Brasil ele deveria existir ainda, você talvez pense, e você não está errado. E aí eu preciso te dizer o motivo, e o motivo é um só.
O âmago da questão foi: eu não tinha visão de negócio. Por mais que eu estivesse desenvolvendo Dois Palitos como forma de estudo, se eu tivesse tido visão de negócio, com certeza eu iria perceber que as pessoas estavam bem interessadas naquele assunto, bem interessadas naquela ferramenta. Para você receber uma carta, para as pessoas ficarem te mandando e-mail, eu recebia e-mails pedindo: cadê o Dois Palitos? Quando que vai voltar, por favor, tal. As pessoas dizendo ali que finalmente voltou, que bom. Isso mostra o quanto havia de interesse sincero em usar o Dois Palitos, em usar a rede social. Mas realmente faltou visão de negócio. Eu não fui uma pessoa criada com orientação, por exemplo, a empreendedorismo. Talvez se eu tivesse o básico de orientação sobre empreendedorismo, um pouquinho só que fosse, ainda que fosse lá na escola que eu tivesse recebido alguma orientação nesse sentido, é muito provável que eu teria me dado conta do quanto a ferramenta estava sendo relevante e teria provavelmente focado mais nela. Teria visto ali, o que eu disse ali no início, uma mina de ouro. Não que eu fosse, e nem sou até hoje, uma pessoa gananciosa. Mas se você tem o seu trabalho e você pode ganhar bem, pode ganhar uma boa grana com o seu trabalho, não há nada de errado nisso. Então, considerando que eu desenvolvi o Dois Palitos de coisas direto da minha cabeça, eu não conhecia nenhuma dessas redes sociais que eu apresentei para vocês no vídeo até então. Levando isso em consideração, eu posso comparar a minha situação à situação que ocorreu com o Herão. Você já ouviu falar de Herão? Lá do primeiro século, ele desenvolveu o primeiro motor a vapor, mas ele não sabia ou não tinha condições de implementar algo útil com aquele motor a vapor. Então acabou servindo para uma brincadeira. Provavelmente aquele motor, que teria tanta utilidade se tivesse sido explorado, ele acabou sendo usado para entreter as pessoas. Era uma coisa ali que divertia as pessoas. Elas olhavam e achavam engraçado. Nossa, que engraçado, ele gira. Ele poderia ter antecipado a Revolução Industrial, que agora só nos anos 1800 ou 1900 começou ali com os motores a vapor, mas ele não tirou proveito disso. Com o Dois Palitos, eu digo mesmo, eu desenvolvi uma rede social sem ter conhecimento nenhum sobre redes sociais, simplesmente porque eu gostava de socializar e eu queria atender essa necessidade ao mesmo tempo que eu estudava. Então era tudo por diversão. E as pessoas entravam por diversão também. Só que a diversão tem custo, ela toma tempo. Eu trabalhava das 8 da manhã às 9h30 da noite dando aulas. Era muito puxado, era muito puxado. E às vezes até no domingo eu trabalhava mais 6 horas no domingo. Sábado às vezes eram 12 horas. Normalmente eram 12 horas. Por um tempo eu trabalhei sábado e domingo também. Então, claro que eu chegava em casa muito cansado, muito quebrado, esgotado. E ainda ia ter que tomar banho, comer, às vezes tinha alguma outra coisa importante para ser resolvida. E aí depois eu ia trabalhar no site, desenvolver o site, estudar, o que tomava bastante tempo. Então, muitas vezes minhas mensagens lá no site, se você olhar lá os horários, lá no Wayback Machine, são 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Muitas vezes eu passava virado de um dia para o outro. Teve dia que eu fui dar aula virado. E aí chegou um momento que, por falta de visão de empreendedorismo, por falta de visão de negócio, eu ficava me perguntando: por que que eu devo continuar? Eu já aprendi, por que que eu vou continuar? Ficou cansativo demais, eu estava me esgotando demais. E como eu não estava ganhando nada em troca daquilo, ao contrário, eu estava somente dando de mim para esse projeto, o cansaço falou mais alto. E aí eu resolvi parar de fazer o site, parar de dar manutenção no site. Não muito tempo depois, considerando ali as datas que a gente viu, chegou o Facebook também no Brasil. E aí eu, ainda sem visão de negócio, apenas pensei: bom, agora já tenho uma outra rede social. Em nenhum momento ali eu tive a noção de pensar: poderia ser eu, poderia ser minha rede social. Não tive. Apenas o meu foco foi tão grande em estudar que eu esqueci que ela estava dando bons resultados. Então esses dois foram os principais motivos de eu ter parado, encerrado o Dois Palitos. Falta de visão de negócio e falta de tempo, excesso de cansaço ali, tudo junto. Mas como você pode perceber, eu não falo do Dois Palitos com arrependimento, com mágoa, com tristeza, de forma nenhuma. Eu fico muito feliz de ter desenvolvido um projeto que atingiu tantas pessoas, que teve um alcance global, em 2 idiomas, em pleno 2001,
quando tudo na web era mato, antes de qualquer outra rede social chegar ao Brasil. Foi muito bom fazer novas amizades, foi muito bom o aprendizado que eu tive, a experiência que eu ganhei, tudo foi muito bom. Não tem nada que eu possa reclamar. Eu apenas diria que se eu tivesse tido essa visão de empreendedorismo, talvez até hoje nós tivéssemos o Dois Palitos, ou talvez ele tivesse sido comprado, mas enfim, ele teria um resultado diferente do que apenas desligar a chavinha e ele deixar de existir. Então, se você me permite a ousadia de te dar um conselho, na verdade 2 conselhos, eles são os seguintes. Primeiro, tenha noção, ainda que básica, de empreendedorismo, especialmente se você é jovem. Mas mesmo que você não seja mais jovem, tenha noção de empreendedorismo ou ensine ela aos seus filhos, caso você tenha filhos. Isso pode fazer a diferença na sua carreira profissional ou na carreira profissional deles. E o segundo conselho, que é um tanto óbvio, mas talvez não para todas as pessoas, é: lembre-se disso. Fazer errado vai te ensinar mais do que estudar certo, porque é fazendo que se aprende, não é só estudando. Você precisa estudar, mas você precisa fazer, você precisa colocar em prática. Escolha um projeto, de preferência um projeto que te desafie. Coloque ele em prática. Não diga para ninguém, vai lá e faça. Isso vai te ensinar muito mais do que qualquer pilha de livros que você lê. E é isso. Se você chegou até esse ponto do vídeo, eu tenho que te agradecer de coração. Eu sei que o vídeo ficou bem grande. Eu fiz questão de mostrar cada aspecto que eu podia. E eu gostaria muito de saber a sua opinião. Você acha que realmente o Dois Palitos foi a primeira rede social brasileira? Quais são seus argumentos a favor ou quais são seus argumentos contra? Além disso, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se você curtiu o vídeo, que deu esse enorme trabalho para fazer, me ajude a fazer com que ele alcance mais pessoas. Para isso, basta você curtir o vídeo e, se possível, deixar o seu comentário. E agora, para a gente encerrar com chave de ouro, vamos ver a abertura original do Dois Palitos, mas dessa vez na íntegra. Espero de coração te ver aqui no próximo vídeo. Um grande abraço. Trusting your instincts, realize that knowing looks different to each. When living authentic, do more exploring, deeper than knowing just what is essential for life that is thriving. Go deep,